Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Boa noite. O desgoverno, tema do mês de julho, é transversal a todas as áreas da sociedade. Mas e na justiça? Será possível ainda nos surpreendermos? Será que a justiça é injusta? Porque célere, isso não é de certeza. Bem equipada, também não. Os juízes queixam-se. Os oficiais de justiça queixam-se. Os procuradores queixam-se. Os advogados queixam-se. E o povo? O povo sofre e espera por justiça. Eu sou João Carlos Dias e isto é o povo a falar. Aproveito para dar as boas-vindas a todos aqueles que nos ouvem e veem através da Curiacos TV, para os ouvintes da Vida FM, falar também que todos os nossos programas estão disponíveis em podcast e no YouTube, para quem queira ver ou rever tudo o que fazemos. Aproveito para também relembrar que as redes sociais estão abertas para todos aqueles que queiram criticar a minha presença em detrimento do João Nuno. João Nuno voltará em breve, espero eu, que com muitas notícias para dar sobre esta viagem da qual eu não vou falar. Hoje, connosco, temos a doutora Cristina Barradas, advogada. Vamos falar de justiça ou da falta dela. Cristina, eu tenho começado sempre as minhas presenças aqui no Povo a Falar com uma pergunta provocatória. No monólogo inicial falámos que toda a gente se queixa. A Cristina também se queixa? Completamente. Eu estou-me sempre a queixar. Sou bem conformada. E a justiça continua a ser um mundo de injustiças? Bom, isso é uma questão complexa. Eu acho que os intervenientes processuais e os operadores judiciários têm dado o seu melhor. A questão é o próprio sistema, da maneira como está feito. O Código de Processo Penal, nomeadamente falando em justiça criminal, e o Código Penal também da maneira que está estruturado, os prazos muitas vezes não são cumpridos. Portanto, eu acho que o problema não são dos operadores judiciários nem dos intervenientes, é o próprio sistema, da forma como ela está feita. Mas sim, há casos em que realmente há muita injustiça, mas também há casos que funcionam bem, sim, digamos. A minha casa não é esta, eu passo muito mais tempo na rua e já tive que fazer alguma cobertura de tribunais. A falta de qualidade dos tribunais portugueses é chocante. Temos salas que são contentores, temos falta de papel, às vezes os advogados têm que levar as suas próprias folhas brancas para imprimir ou levar a tinta para as impressoras, porque as impressoras não imprimem. É um conjunto de casos de falta de meios que é chocante para quem vai assistir a uma audiência num tribunal. Sim. De certeza que já viveu situações dessas. Sim, há bem pouco tempo atrás os tribunais não tinham papel para poderem imprimir, alguns despachos e notificações, não é? Até para as partes. Chegaram a relatar que foi necessário alguns juízes até levarem papel e comprarem do próprio bolso. Sim, eu levo sempre o meu próprio papel. O tribunal nunca me dá nada. Só me dá os lugares para me sentar. E às vezes poucos, não é? Às vezes há salas muito pequenas. Sim, há determinados processos, nomeadamente megaprocessos, que não há sequer lugar para os advogados nas bancadas respectivas e têm que ficar sentados nos lugares do público. Eventualmente, depois, quando os colegas
No caso de haver colegas que depois saem durante o julgamento por alguma razão, ocupam o lugar, mas no caso de se manterem, pronto, é complicado, sim, em alguns casos. E isso não limita a justiça. Vou-lhe dar um exemplo que eu vivi numa dessas saídas há alguns meses. Um dos advogados apresenta uma prova que não estava ainda devidamente catalogada. E ele diz, eu estou disponível para dar, para fotocopiarem e entregarem, no caso à acusação, à Procuradoria, entrega a prova e veio uma fotocópia que era completamente ilegível, cheia de riscos, de uma fotocopiadora que não estava em condições. Isso não prejudica a verdade dos factos? Como é que, neste caso, a acusação iria ter acesso a uma prova que estava completamente destruída, dilacerada? Pronto, eu não posso comentar o caso Não estamos a falar genericamente. Mas digamos que uma prova que está a ser ali, digamos que averiguada, verificada, que se está ali a dar conhecimento, e se for preciso, for necessário tomar algum tipo de decisão ali, e tiver que ser, prejudica sempre. Se puder posteriormente ser avaliada, analisada e enviada até por... De forma digital? Exatamente. Pronto, posteriormente poderá ser feita, mas se tiver que ser ali, se não tiver realmente nas melhores condições técnicas, claro que sim. Se não estiver bem legível. E esse lado, e agora voltando a não entrar em detalhes, porque não estamos aqui a falar de casos em específico, estamos a falar da justiça como um todo, esse não pode ser um truque também usado por ambas as partes. A defesa ou a acusação entregarem uma coisa em cima da hora porque sabem que depois aquilo vai atrasar tudo, porque depois a cópia nunca ficará em condições, vamos ter que esperar pela averiguação, pelo adicionar ao processo. Isso também não é uma maneira da justiça se tornar mais lenta e, por causa disso, injusta? Sim, é uma maneira de se tornar mais lenta. Agora, que isso seja feito propositadamente, eu não acredito. Não estou a ver um colega meu a estar a enviar uma peça naquele momento porque para atrasar o processo. Eu acredito é que realmente o Tribunal não tenha determinadas condições técnicas e logísticas e isso venha a prejudicar, mas que isso seja feito propositadamente eu não quero acreditar, não é? Porque senão então estaríamos num submundo... Num desgoverno. Num desgoverno completo. E se bem que a justiça é independente, sim, não é? Ou devia de ser. Portugal é um dos países da Europa onde existe uma maior independência dos tribunais. Não quero acreditar que seja por aí. Acho que o que existe já é suficientemente mau para se estar agora aqui a colocar. Eu, pelo menos, nunca o fiz, nem acho que nunca o faria. Acho não, tenho a certeza, não é? Portanto, não quero, eu essa parte não corroboro, não me parece que seja essa situação. Mas custa-lhe a imaginar ver isto acontecer? Sim, bastante, claro que sim. A Cristina vem agora de um recente congresso da Ordem, onde se falaram de muitos temas. A própria Ordem foi colocada em causa pela tentativa de uma nova legislação que limitaria não só a Ordem dos Advogados, como outras ordens. Foi um dos assuntos deste congresso. Sim, claro. O assunto da alteração aos estatutos da Ordem dos Advogados e da Lei das Associações Públicas Profissionais é um assunto que está em cima da mesa. Para quem não está a par, num resumo de 3, 4 minutos, o que é que está em causa? O que está em causa é serem retirados aos advogados e, nesse caso, prejudicando os cidadãos determinados atos que só podem garantir a independência da justiça se forem feitos por advogados. Que tipo de atos, por exemplo? Por exemplo, aquilo que o Governo quer fazer, já alterou após as tomadas de decisão da Ordem dos Advogados e os protestos que foram feitos e as medidas que foram tomadas numa Assembleia Geral convocada para o efeito. Depois disso, o Governo fez algumas alterações, mas ainda assim existem as chamadas linhas vermelhas, em que o Governo continua a permitir que a consulta jurídica seja feita por não advogados, por licenciados em Direito, e nós não podemos aceitar isso, porque... A consulta jurídica é uma pré-ajuda,
um conceito de apoio. A consulta jurídica é uma informação ou informações que se dão aos cidadãos sobre um determinado assunto ou processo, não tem que ser processo, ou onde visem a aplicação de regras jurídicas. E esta consulta jurídica é muito importante. O que está atualmente na lei dos atos próprios dos advogados é que só solicitadores e advogados podem prestar consulta ambos com jurídica. ordens e ambos com códigos deontológicos. Com normas, com ordens e códigos deontológicos. Porque, exatamente. por exemplo, e não só, porque, por exemplo formação... o anonimato ou a proteção de dados ou um montão de elementos que são protegidos pelo código deontológico, tanto dos solicitadores como dos advogados, um jurista não está obrigado a eles. Um jurista pode ser um não advogado que não está inscrito ou não está no momento, pode até ter estado inscrito e ter cancelado a inscrição ou ter sido suspenso por determinadas razões. Portanto, um não advogado é alguém que não está inscrito na Ordem dos Advogados, que em princípio não fez um estágio, ou se fez está suspenso por alguma razão, não é? Não está inscrito na Ordem dos Advogados, portanto, não fez um estágio, porque a licenciatura em Direito só por si não permite determinados conhecimentos. Existe um estágio, eu fiz um estágio de 2 anos na Ordem dos Advogados, passei por determinadas provas escritas e também por uma prova final de agregação, porque um advogado é um profissional altamente qualificado para esse serviço. Um licenciado em Direito não. Um licenciado em Direito sai da faculdade com alguns conhecimentos jurídicos, mas não tem qualquer experiência na profissão de advogado. E, portanto, quem fica prejudicado com isto eu até diria é o mais cidadão. que mais do que a formação, e aqui a Cristina se calhar discorda de mim, mas eu acho que até mais do que a formação ou a experiência da questão do estágio, é mesmo a parametrização do que é um código deontológico e ser obrigado a respeitar esse código deontológico. Exatamente, e o código deontológico, porque o código deontológico, para mim, e concordo ou discordo, nesta questão, o código deontológico é, como nos jornalistas, um jornalista tem que obedecer a um código deontológico. Um licenciado em comunicação não o tem que fazer. Uma coisa é entretenimento, outra coisa é informação. E no caso dos jornalistas, nós também temos um código deontológico para respeitar. No caso dos advogados, para mim o código é a linha divisora do que é um jurista. Um código deontológico, nomeadamente, que obriga ao sigilo profissional. Exatamente. Não é? A quem prestar a consulta, o assunto da consulta. E dá-vos parâmetros. Um dos assuntos que vamos falar mais à frente é a inteligência artificial, e vocês dentro da ordem têm alguns parâmetros do que é que podem e o que é que não podem fazer, e limitações à própria prática, não é? O código limita a prática, limita o que é que se pode e o que é que não se pode fazer, até onde é que se pode ir. O código limita, sobretudo, quem é que não pode praticar atos por não ser advogado. Exatamente. É sobretudo isso. Mas estava a falar... limita e regula o exercício da profissão. Exato. Os deveres e as obrigações para com os colegas, para com os outros advogados, para com os cidadãos, para com os outros operadores judiciários, não é? É uma questão de fazer uma visita guiada ao Estatuto da Ordem dos Advogados. Por acaso, hoje não trouxe o meu, mas podemos até ver online. E podemos falar sobre isso, mas é exatamente isso. O Código Deontológico regula o exercício da profissão. Então, essa é a luta que está neste momento a decorrer entre a Ordem e o Governo, que é quem está a tentar promover esta nova lei. Em que ponto estamos? Já estamos numa fase em que... Ontem foi discutida na Assembleia da República... Ontem foram discutidas muitas coisas, porque era o último dia antes das férias, não é? Foi discutida, eu por acaso não sei o resultado, ainda não sei, não tive a oportunidade, mas aqui a última alteração que tenho aqui à minha frente, que houve aqui algumas cedências, mas existem aqui ainda umas linhas vermelhas que eu posso passar a explicar. Já agora, por favor. Que é que, nomeadamente, as linhas vermelhas que ainda ficaram é que, em concreto, nós não podemos admitir que o Governo, por exemplo, não compreenda o conceito de consulta jurídica. Eu estou a citar, portanto, aqui um texto da minha bastonária do Conselho Geral que me foi enviado. Não compreenda o conceito de consulta jurídica, menosprezando e ignorando a consequência que tal serviço poderá ter na vida dos cidadãos e das cidadãs, aceitando que o mesmo
possa ser praticado por profissionais com qualificação insuficiente, como sucede no caso de um licenciado em Direito, mas sem a devida habilitação profissional. De igual modo, também não podemos aceitar que a elaboração de contratos, porque esta linha ainda continua, passe a ser entregue a pessoas com mero conhecimento académico e teórico sobre os mesmos, desconhecedores das vertentes e consequências práticas que as obrigações neles previstas podem representar. Portanto, o Governo, com esta retificação que fez à lei, ainda está a permitir que não advogados possam elaborar contratos em algumas situações e também está a permitir uma coisa que nós jamais podemos permitir, que é a negociação e cobrança de créditos, ainda que supervisionada por um advogado. Não se pode permitir que esta cobrança de créditos seja realizada por pessoas que não percebem sequer, não sabem direito, não sabem sequer trabalhar nesta área, porque trabalham em um qualquer call center de cobranças, atuam de forma abusiva e desproporcional, sem qualquer respeito pelo cidadão a que abordam e, por vezes, à margem da lei. Portanto, existem aqui muitas empresas de cobranças que estão a fazê-lo à margem da lei, quando este trabalho e esta cobrança de créditos deve ser feito e pode ser feita por advogados. Pressão, porque é que é feita por estas pessoas? Esta pressão para esta mudança na lei, acredita que venha, por exemplo, dessas empresas? Uma tentativa de legalizar o que já vem sendo feito? Não sei se vem dessas empresas ou não. Mas esse problema já acontece há uns anos. As empresas de cobrança de crédito... Infelizmente já acontece há alguns anos. E há uma procura por parte da Ordem de anular esse problema? Houve um ataque da Ordem a essas empresas? Sim, a Ordem já apresentou já colocou vários processos crime, de procuradoria ilícita, a empresas deste tipo. Sim, há alguns casos em que já houve condenações. Sim, eu sei que sim, e existem inúmeras queixas e a Ordem estará a tratar disso. A nível de números e mais pormenores, só alguém da Ordem dos Advogados poderá ser mais concreto aqui nesta questão, mas sim, a Ordem tem-se batido por esta questão, mas ela existe, realmente. Acho que as pessoas também deviam ter um bocadinho de honestidade intelectual. Esse suspiro foi sentido. Esta parte da honestidade intelectual voltamos à tal questão da ética e do Sim, porque respeito. eu não me vou pôr aqui a fazer IRS às pessoas, não é? Eu não me vou pôr aqui a fazer declarações de IRS em vez de dizer às pessoas para irem ao técnico oficial de contas, não é? Portanto, ou arrancar dentes no médico de medicina geral, não é? Exato, ou até tratar feridas dos outros, não é? Não, ou dar injeções, não é? Portanto, acho que também há um bocadinho dessa honestidade intelectual, porque não é uma perguntinha também, é a tal questão das pessoas, uma perguntinha, vou ali ao funcionário público e pronto, tem ali uma ajuda, que depois a resposta até pode ser satisfatória no momento, mas depois traz outras implicações e traz outros mas, e depois essa resposta pode vir a refletir-se em um problema para o cidadão, não é? Porque a resposta não está correta ou não está completa. E isso pode ser um sintoma dos tempos. Este sintoma do Dr. Google, em que tudo se vai à internet e se faz uma busca e há um autodiagnóstico e se toma um medicamento. Em relação às cobranças e a reclamação de créditos, não será, porque isto já tem algum tempo. Mas o Dr. Google, eu não tenho nada contra o Dr. Google, eu também o uso, não é? Sei como. As pessoas não podem substituir o médico, o advogado, pelo Dr. Google, não é? Porque essa informação não pode ser, digamos, utilizada em bloco, assim, da maneira que vem. Esse é o problema. Claro que a evolução eu acho que é boa, é sempre bom. Eu sou a favor da evolução, também sou a favor da inteligência artificial, posso dizer que sim. Agora, não dispensa é a consulta do profissional. Por exemplo, no caso da advocacia, a inteligência profissional, eu defendo que só vai melhorar e que só nos vai poder acrescentar alguma coisa. Agora, nunca dispensará a consulta do advogado.
Portanto, o problema não é do Dr. Google, o problema é a forma como se usa a informação e é a tal questão. E também a honestidade intelectual, não é? Claro. Porque, então, havendo um Dr. Google, eu vou-me pôr aqui a entregar declarações de IRS, a dar consultas de psicologia, a dar outro tipo de consultas. E nós aqui encontramos um problema, claramente, nas empresas de cobrança de créditos. Há aqui uma concertação com uma classe profissional com a qual os advogados sempre tiveram um bom relacionamento, que é os solicitadores. Há aqui uma divisão de tarefas. Sim. Eu diria quase são quase apoiantes uns dos outros, porque sabem muito bem o que é que cada um faz. E há mais desafios neste ataque à ordem dos advogados? Existe aqui a questão do estágio, não é? Que nós não podemos admitir nem resignar-nos que a redução da duração do estágio passe para 12 meses, não é? Porque o Governo está a ignorar por completo a complexidade e exigência de um verdadeiro estágio de advocacia, porque 12 meses não é suficiente para um estágio. E depois ainda há outra questão, é a questão da remuneração obrigatória, que o Governo diz é que visa eliminar barreiras. Não visa eliminar barreiras. O que vai acontecer é que os estagiários, além do tempo não ser suficiente, além de não haver patronos que queiram pagar essa remuneração e não a possam pagar, o que vai acontecer é que os estagiários não vão conseguir fazer o estágio porque, à exceção de casos isolados, não vai haver ninguém que queira patrocinar o estágio com esta obrigatoriedade. 24 meses de trabalho não remunerado, compreenderá que é pesado, como deve ter sido pesado para si. Eu já fiz, mas eu acho que há outras alternativas, não é? Okay. Eu, por acaso, fiz simultaneamente um estágio remunerado. E também trabalhei durante o estágio. Eu acho que, muito sinceramente, estava melhor, e está melhor ainda assim, do que com esta proposta. Mas se calhar encontrar um meio termo. Mas já falamos sobre isso, porque falámos sobre empresas de cobrança de créditos, falámos sobre ataques ao consumidor, e o Povo a Falar tem uma rúbrica de defesa do consumidor com o Dr. Mário Frota. Vamos saber o que é que ele tem para nos dizer esta semana. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. Urge saber para se proteger. Para se pôr termo ao contrato, por mor de uma circunstância, basta só um simples ato, fora de qualquer instância. Noutro apontamento, fizemo-nos eco das situações ora expressamente previstas por lei, da ruptura justificada dos contratos de comunicações eletrónicas sem quaisquer compensações pelo incumprimento das fidelizações em curso. O exercício do direito de se pôr termo ao contrato com justa causa deve concretizar-se mediante comunicação escrita, designadamente por correio eletrónico, à empresa que presta os serviços, com antecedência mínima de 30 dias, e os seguintes elementos de prova. Para efeitos da alteração do local de residência, documento que comprove novo domicílio do consumidor. Para efeitos de uma imprevisível mudança para o estrangeiro, certificado de residência em país terceiro ou cópia do contrato de trabalho ou de prestação de serviços no país de acolhimento, que permita comprovar a necessidade de residência nesse local do consumidor, titular do contrato a que se pôs termo. Para efeitos de justificação da situação de desemprego, declaração comprovativa da situação do consumidor titular do contrato, emitida pelo Centro de Emprego ou pela Segurança Social. A quebra de rendimentos, aí prevista, terá de corresponder a uma diminuição de rendimentos igual ou superior a 20%.
e é calculada por comparação entre a soma dos rendimentos do trabalhador no mês em que ocorre a causa determinante da alteração e os rendimentos auferidos no mês anterior. São considerados relevantes para efeito do cálculo da quebra de rendimentos, no caso de rendimentos de trabalho dependente, o respectivo valor mensal bruto. No caso de rendimentos de trabalho independente, a faturação mensal bruta. No caso de rendimentos de pensões, o respectivo valor mensal bruto. O valor mensal de prestações sociais recebidas de forma regular, os valores de outros rendimentos recebidos de forma regular ou periódica, a perda do rendimento mensal disponível deve ser comprovada através de quaisquer documentos que permitam a verificação desses factos, nomeadamente declaração da entidade patronal do consumidor, declaração do centro de emprego ou da junta de freguesia do local de habitação, documento bancário comprovativo da situação financeira do consumidor, eis, pois, os elementos que devem acompanhar o documento mediante o qual o consumidor exerce o direito a pôr termo ao contrato de comunicações eletrónicas com justa causa nas situações enunciadas, expressamente previstas na Lei Nova das Comunicações Eletrónicas. Muito obrigado, Dr. Mário Frota. É sempre um prazer reencontrá-lo e ouvi-lo falar dos direitos que os nossos consumidores têm e muitas vezes não sabem. Continuamos em direto para a Curiacos TV, para a Vida FM, hoje com Cristina Barradas, advogada. Estávamos a falar sobre estágios e eu estava a dizer que 24 meses é realmente muito violento, que não sabendo qual é que é a solução, se calhar tinha que se encontrar uma solução híbrida que permitisse a ambas as partes, aos escritórios de advogados e aos estagiários, uma subsistência comum, em vez de uma das partes pagar tudo, ou aos escritórios ou aos estagiários. E estava-me a falar que viveu isso também e que teve que encontrar as suas próprias soluções. Exatamente, porque nada impede atualmente, e na altura que eu fiz o meu estágio, que o estágio seja remunerado. E houve colegas meus que tiveram estágios remunerados. Eu tive um estágio remunerado porque encontrei um estágio, até foi através do Instituto Português da Juventude. Portanto, inscrevi-me, concorri, fui selecionada e fiz esses estágios simultaneamente. O estágio no escritório não foi remunerado, mas também tive todo o apoio necessário. Agora, houve colegas meus que tiveram estágios remunerados e se continuássemos da forma que estamos, poderiam continuar a existir estágios remunerados ou não. E o estagiário, neste caso, porque eu acho muito sinceramente que é o melhor modelo, poderia sempre ter outras opções, arranjar um trabalho, etc. Agora, com a obrigatoriedade da remuneração do estágio, eu acho que vai ser difícil. Vai haver uma redução dos lugares disponíveis, claramente. E serão só escolhidos os melhores, não é? Vai haver uma seleção natural de quem é que entra para estágio a cada ano. Não sei se serão os melhores, não sei se a seleção será por aí. Então será por onde, Cristina? Agora é que me vai dizer. Pois, eu não sei se será pelos melhores, se será pelos mais conhecidos, não é? Porque... Voltamos ao desgoverno. Sim, exato, por isso é que esta lei não é boa, não, de forma alguma, e ficarão certamente de fora muitos licenciados em Direito que aspirariam a ser advogados. Pronto. Sobretudo aí. E depois há também, como eu já referi, outra questão, outra linha vermelha, que é o facto de o Governo pretender, de uma forma desnecessária, que a existência de supervisão por membros não inscritos também na Ordem, bem como o ingresso, como eu referi, de membros não inscritos nos nossos órgãos disciplinares,
numa clara, inequívoca e tentativa de controle das ordens profissionais. Como é que um não inscrito na Ordem dos Advogados ou não advogado vai fazer, e o que é que vai fazer para um conselho E o que é que está por trás dessa tentativa de alteração da lei? Percebe-se? Se calhar é melhor perguntar a alguém do governo que defende esta lei, não é? Porque haver um órgão observador ou haver um órgão de fora para tentar, uma vez mais, aquilo que eu estava a dizer, encontrarmos uma sinergia entre todas as partes, eu até consigo entender. Agora, vários órgãos e vários órgãos não especializados, fica um bocadinho estranho. O que dizem é que pretendem retirar barreiras. Nomeadamente no acesso à profissão, e em relação a esta questão da intromissão nos órgãos, falam em transparência. Eu não vejo como porque a Ordem dos Advogados, as outras ordens também terão as suas especificidades, mas a Ordem dos Advogados é uma ordem milenar, tem características muito próprias. Às vezes já é difícil o cidadão perceber algumas coisas quando procura um advogado e é o advogado a explicar. Imagine quando é alguém a falar de assuntos de advogados que não é advogado. A confusão tal que se poderá instalar. Mas, e agora fazendo, agora vai-se rir, fazendo de advogado do diabo, as ordens não poderiam ter feito isto anteriormente e darem-se um bocadinho mais a conhecer ao público, porque no caso dos advogados é a linguagem, é o jargão, que é muito técnico e muito difícil de compreender pelo cidadão comum. No caso dos médicos é escreverem as receitas numa letra que ninguém entende, parece a minha. No caso dos engenheiros é terem uns cálculos que são difíceis de entender. Se calhar terem-se aberto um bocadinho antes à população geral não teria facilitado o processo e não estarmos agora expostos a esta guerra. Abriu-se e está aberta à população e tem os interlocutores certos para o fazer, que são os advogados. Nós damos consultas jurídicas, por exemplo, eu e imensos e centenas de colegas meus, nós somos advogados mandatários, somos escolhidos pelo cidadão e somos advogados inscritos, nomeadamente, no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Nós damos consultas em juntas de freguesia, com protocolos efetuados com a Ordem dos Advogados, para nós prestarmos esse aconselhamento jurídico à população. E não sei se sabe, mas nos termos do artigo 20 da Constituição da República Portuguesa, qualquer cidadão tem acesso a um advogado, tem acesso ao direito e à justiça. Portanto, nem que seja... E no 21 tem acesso a armas, portanto é um bocadinho... do 20 para o 21 passa-se dos tribunais para as armas com muita velocidade. Portanto, a ordem não está fechada. A ordem está aberta. As pessoas é que podem não ter o conhecimento desta situação. O conhecimento de que podem aceder ao direito e aos tribunais, mesmo que não tenham dinheiro. E como é que o podem aceder? E qual é que era o resultado ideal desta... Como é que se terminava esta guerra? Porque é uma guerra velada que está a acontecer entre o Governo e a Ordem. Como é que terminaria no caso da Ordem dos Advogados, era o Governo acatar as recomendações que foram dadas pela Ordem dos Advogados, pelo Conselho Geral e pela senhora bastonária, que realmente enviou essas recomendações. Eu acho que se essas recomendações fossem acatadas, estávamos no bom caminho. E acha que vai ser esse o final? Não sei, mas nós, advogados, vamos continuar a lutar e já estamos a exercer o direito de resistência. Estão a haver concentrações às portas dos tribunais e estão a haver também outras medidas. Nós não vamos desistir e, se for necessário, paramos a justiça, como ficou decidido na última Assembleia Geral da Ordem. É isso, nós não vamos desistir porque nós não podemos conceber que o cidadão fique desprotegido, não podemos conceber nem admitir este atentado ao Estado de Direito Democrático, aos direitos e liberdades e garantias do cidadão. Porque é sobretudo aqui os direitos, liberdades e garantias do cidadão que estão em causa em primeiro lugar até e depois os dos advogados. Porque um cidadão a ter aqui o acesso ao direito ou à consulta jurídica por não profissionais ou deixar de o ter,
Até porque no primeiro projeto era muito pior. Na primeira proposta, até funcionários públicos de juntas de freguesia, etc., poderiam dar consulta jurídica. Portanto, a intenção aqui está bem aqui vinculada. Portanto, é sobretudo esta luta contra o atentar ao Estado de Direito Democrático, aos direitos e liberdades e garantias dos cidadãos, que nós estamos a travar e vamos continuar, vamos resistir até ao último minuto, e a Ordem dos Advogados continuará, mas isso mais pormenores, poderá sempre falar com a senhora bastonária e ela, com certeza... Teremos todo o prazer de a convidar. Já não comigo, já com João Nuno, mas teremos todo o prazer de a convidar. Cristina, da mesma maneira que dá para tocar piano a várias mãos, esta guerra é tocada a várias mãos, porque os advogados queixam-se de uma coisa, os solicitadores queixam-se de outra, os oficiais de justiça também estão-se a queixar e também estão em greve, os próprios juízes também não estão satisfeitos. Como é que esta música acaba? Está a falar do Estado da Nação em geral, não é? Estou a falar do desgoverno, tema deste mês. Eu acho que... E a mim toca-me particularmente, porque eu sou uma pessoa inconformada e, portanto, estou aqui para lutar. Agora estou aqui nesta luta com os meus colegas para lutarmos pela não alteração ao nosso estatuto da forma que está a ser feita e à lei das associações públicas profissionais, porque esta multidisciplinariedade não vai em nada beneficiar o cidadão. Porque aquilo que se vê com isto tudo, e falando mais, neste caso, a justiça, mas não só este desgoverno, tem a ver com a promoção do desconhecimento. E não se está aqui a promover o conhecimento e as qualificações. Porque o que eu acho é que, vamos ver, um jovem começa a ver o panorama em geral e começa a ver o quê? Que se calhar não vale a pena estudar assim tanto, porque se calhar consegue, ou quem não estudou, se calhar consegue fazer o mesmo. Se um não advogado pode prestar determinados serviços, para que é que vai entrar para a ordem? E no caso das outras ordens profissionais, eventualmente, daí não estou tão à vontade para falar. Mas realmente o Estado da Nação, o Estado do nosso país, eu acho que tem que ser repensado. Tem que ser muito bem repensado. Os advogados estiveram sempre na linha da frente na defesa dos direitos, liberdades e garantias, nomeadamente antes da Revolução, até do 25 de Abril, foram os primeiros a estar na linha da frente, e eu acho que tem que ser repensado o Estado da Nação, sem dúvida, porque assim não sei, sinceramente, onde é que vamos parar. Se eu lhe disser que na passada segunda-feira, nessa mesma cadeira, estava Laurinda Alves, presidente do Prémio Tágides, um prémio anticorrupção, e que nos disse taxativamente que a corrupção leva 18 mil milhões de euros todos os anos dos cofres do Estado, e que com esses 18 mil milhões de euros de corrupção nós poderíamos duplicar a verba que está alocada à Justiça, e a um montão de outros ministérios, mas neste caso era Justiça, Educação, penso eu, e Saúde. Pelo menos esses três estavam nesses 18 mil milhões de orçamento. A corrupção é um cancro que mata o nosso governo, o nosso Estado. Nós ouvimos falar de casos e casinhos todos os dias. Num ano perdemos 13 membros do governo por um motivo ou por outro. O que é que a Justiça pode fazer para, de uma vez por todas, limparmos o que está de mal neste país? Porque é da Justiça, não é? Nós temos um Tribunal Constitucional, temos um Tribunal de Contas, temos um montão de órgãos que deviam vigiar, deviam policiar os polícias, não é? E não o estão a fazer. Bom, aquilo que se passa é, como sabe, a função jurisdicional é uma função autónoma do poder político, não é? Sim. Pronto. É uma função autónoma e, até já foi dito aqui pelo nosso Primeiro-Ministro, que esta função é das mais vincantes, é das mais vincadas na Europa. É onde esta função autónoma do Estado se verifica num índice mais elevado. O que é que pode ser feito? Eu acho que os meios que temos... Voltamos ao Isto é o Povo a falar. Ao mesmo tempo, o povo nota que há um montão de... A nossa lei, e é reconhecida internacionalmente, a nossa lei é das mais avançadas do mundo.
no papel, mas depois na execução, os tribunais que deviam ser autónomos, e estava a dizer ali muito bem, dependem de fundos do Ministério da Justiça, que é quem paga e pode pagar ou não, de acordo com... Pode tirar o papel, não é? Pode tirar a tinta. É assim, a lei é muito bonita, mas quando se chega à altura de implementar a lei, não há meios para implementá-la. Faltam computadores, faltam oficiais de justiça, faltam um montão de funções que deviam servir para executar essa lei, não é? Exato, sim, porque em última instância a dependência é sempre... Acaba por dar a volta, não é? Exatamente, mas isso é um... Porque se o Tribunal de Contas vive das multas, mas se o Estado não as paga, o Tribunal de Contas fica estrangulado e não faz o que devia estar a fazer. Claro. Mas o que é que eu posso dizer? Em relação aos processos, à tramitação processual, os códigos que nós temos. É os códigos que nós temos. Se calhar, se os prazos fossem cumpridos de uma forma mais célere, mais honesta, não é? Digamos assim, se os prazos fossem cumpridos. Nós, advogados, é que temos que cumprir os prazos sempre, porque se não os cumprirmos, temos sanções e os nossos clientes também. Voltamos ao código deontológico, não é? Exato. Sim. Se vocês não cumprirem com a vossa parte, a vossa parte é punida, mas... a jusante às vezes não acontece, não é? Exatamente, pronto, a questão é essa. Mas isso é uma boa questão, é uma questão muito pertinente, não é? Mas o que é que eu posso dizer mais sobre isso? São os meios que existem. O Ministério Público investiga, no caso dos crimes públicos pode fazê-lo como por mero conhecimento, não é? Nos outros casos tem que haver um impulso processual. Nos outros tipos de processos. Se não há esse impulso processual, não pode haver investigação. Não chega ao conhecimento do órgão respectivo. Portanto, não se pode investigar assim. Não sei, acho que uma das senhoras Procuradoras-Gerais da República também já falou nisso. Sim. Não é? É a falta de meios. Porque se há falta de meios... Estrangula-se não se pode fazer não é? mais. A lei está muito bonita, mas não é mas eu acho que é sobretudo por aí. Eu não quero terminar, e faltam cerca de 10 minutos para terminar o programa, não quero terminar neste tom. Vamos falar de coisas mais animadas. O futuro do direito, o futuro da advocacia. E falámos há pouco, e a Cristina está muito fresca, porque falou sobre isso, penso eu, no Congresso da Ordem dos Advogados. A inteligência artificial. Eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias. É um tema que está na ordem do dia, porque também ela não está legislada. Há aqui muitas áreas cinzentas no que é que... Aliás, há governos do mundo inteiro a ponderar como é que se vai legislar sobre inteligências artificiais. Há inteligências artificiais não só para o apoio das tarefas do dia a dia, mas também bélicas, táticas e por aí fora. O que é que pensa sobre o futuro do direito e da inteligência artificial no direito? Eu acho que o direito, neste caso a advocacia, não pode existir sem advogados, porque são a ferramenta indispensável na prossecução dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Agora, a inteligência artificial será uma ferramenta, claro, como outra qualquer. Mesmo não estando regulamentada, quando se passou do escrever à mão para a máquina, já foi um grande avanço. Da máquina para o computador, foi outro grande avanço. Agora, poder dizer a uma máquina para pré-escrever alguma coisa e depois ser corrigido, é outro avanço, não é? Exato, e como eu já disse, e também referi no Congresso, na secção onde estive, as minhas comunicações foram feitas com recurso à inteligência artificial, depois com as devidas correções feitas por mim, mas acho que foi uma experiência muito boa. Agora, se vou utilizar isto no meu trabalho no dia-a-dia, isso já é outra questão, claro, não é? Isso já é outra questão, depende muito, mas que facilita sempre. E assim, nós não podemos realmente, não conseguimos fugir da evolução tecnológica, porque acho que isso já ficou provado, não é? Nós temos que acompanhar, porque se não acompanhamos, isto é um bocadinho como as redes sociais. Quem não está na rede social é como se não existisse, não é? É um bocadinho por aí, não é? De uma forma mais ativa ou menos ativa. E que limitações é que acha que vão ter que ser postas? Porque
haverá alguns momentos processuais em que não será... A nível da advocacia, a inteligência artificial por exemplo. não está regulamentada e julgo que não vai ficar pelas propostas e comunicações que saíram daqui, mas vai ser utilizada. Que limitações? É um instrumento ao exercício... Por exemplo, usá-lo para uma dissertação final, pedir ajuda à inteligência, dar-lhe algumas provas... Por exemplo, a nível de contratos, como eu refiro aqui, a nível de contratos, por exemplo, é aquilo em que se pode aplicar mais, não tanto a nível, por exemplo, de um julgamento em tribunal, ajudar a fazer alegações, não, até porque tem que ser mesmo o ser humano, porque as alegações... Há ali uma parte sensorial, não é? Sentir a sala e não é só isso, as alegações têm que ser feitas ali no momento, nós não vamos introduzir ali o que foi provado no chat GPT ou no outro chat que agora sim, que saiu agora mais recentemente. Portanto, tem que ser ali o ser humano, não é? Nós temos que fazer aquilo no momento, muitas vezes. Pronto, às vezes as alegações podem não ser logo no final e ser numa outra sessão, mas muitas das vezes são ali e tem que ser o ser humano, tem que ser o cérebro humano a fazer lá ali. Não estou a ver a inteligência artificial, muito sinceramente, a fazer isso, nesse tipo de julgamento. Num julgamento. É mais neste caso de contratos e outro tipo de atos, como uma ferramenta, da mesma forma que usamos o Google, podemos usar um chat GPT ou outro. Falou de redes sociais e como exemplo do avançar dos tempos e não vamos entrar no tema especificamente porque não temos os dados todos, obviamente, e por uma questão também deontológica, mas recentemente uma influencer numa determinada rede social promoveu como quase com vaidade uma técnica de educação da sua filha que, tanto quanto sabemos, neste momento está a ser investigada pelo Ministério Público. A Cristina, falámos disso antes de entrar em estúdio e é um tema que lhe estava a interessar e debatemos um bocadinho antes de entrarmos em direto com os nossos espectadores. Exato. Este lado do que é rede social, ficcional ou não, e depois passar para dentro do direito e dos próprios tribunais, a investigação do Ministério Público prova isso, é um avançar dos tempos? É um avançar dos tempos. Aquilo que se pratica numa rede social é já matéria suficiente para qualquer processo criminal, nomeadamente, não é? Eu digo por experiência própria. Portanto, nós estarmos numa rede social, estamos ali num grupo de pessoas, não é? Tem aquele público abrangente e é a mesma coisa, não é? Mas ao mesmo tempo, eu posso publicar hoje numa qualquer rede social que estou nas Bahamas e ponho uma fotografia minha nas Bahamas, mas não serve de prova que eu estava nas Bahamas no dia 20 de julho de 2023. Há aqui uma falsidade acrescida que as próprias redes levam, não é? Mas repare, exagero. Isso tem a ver com o conteúdo, porque assim, aquilo, neste caso concreto, o conteúdo é aquele, seja em Portugal ou seja nas Bahamas. Mas se ela disser que aquilo era tudo ficcional e que estava a interpretar um papel, poderia ser... Mas isso irá ser investigado e isso irá ser verificado, não é? Se ela... Exato, isso é outra questão, não é? Isso depois cabe à investigação ver se aquilo foi uma brincadeira, se aquilo foi tudo ficcionado ou não. A mim não me pareceu. E parece-me que também às entidades competentes também não pareceu, não é? Porque também há coisas com as quais não se deve brincar. E neste caso aqui é com uma criança, a educação de uma criança e isso. A possibilidade de maus tratos. Pronto, em relação ao caso concreto, sei que já está a ser investigado pelo Ministério Público, eventualmente pela CPCJ e bem, mas acho que aquilo que foi dito é algo sério e não quero estar a comentar concretamente, mas aqui em abstrato, situações deste género. Tem que se ter cuidado com aquilo que se diz, mas com aquilo que se faz, não é? Porque se diz é porque se fez. E o problema e o mal pior é ter-se feito. Como é que é possível isto a ser realmente verdade, ser feito a uma criança? E a própria profissão alegada, o influenciar, poderia influenciar outros a fazer a mesma coisa, não é? Sim, cada um sabe de si, não é? E a mim, por exemplo, não me iria influenciar de certeza, não é? E deve ter sido isso que pensou o Ministério Público, a CPCJ, etc.
Eu acho que há limites, há redes sociais, mas há limites, não é? O bom senso, que às vezes falta, não é? Cristina... E não é esse o objetivo. O objetivo das redes sociais e dos influencers é influenciar em sentido positivo. E fica aqui a sugestão. Esperemos que não volte a acontecer. Cristina, tenho que a interromper porque estamos mesmo a terminar. Desejar aos nossos espectadores um resto de boa noite. Nós voltamos amanhã com mais um Isto é o Povo a Falar.